foi escrito por Jorge Amado e ele conta a história de grupos de garotos delinquentes que viviam na cidade da Bahia. O livro é introduzido com o capítulo Cartas da Redação, que é uma discussão entre 5 pessoas, discutindo sobre qual vai ser o futuro dos Capitães da Areia, pois eles invadiram a casa do comendador José Ferreira. As cartas começam quando o chefe de polícia vê essa reportagem do furto no Jornal da Tarde. E ele acaba mandando uma carta à redação dizendo que ele não prende os menores por conta do doutor juiz menor que não permite isso. O doutor juiz menor, ele se defende falando que não é nada disso e acha que a polícia deve prendê-los e levá-los para o reformatório onde podem refletir sobre seus crimes. Então a mãe, ela manda uma carta no jornal alegando que acha inapropriado que os meninos sejam mandados para esse reformatório porque lá eles sofrem muitos castigos físicos. E acabam saindo mais revoltados de quando entraram. E o padre, ele concorda com as alegações da mãe e logo depois o diretor do reformatório, ele manda outra carta para o jornal ignorando os comentários da mãe e falando que ele acha que para aprender as crianças merecem sim ser castigadas fisicamente. Outra piste era o local onde os Capitães da Areia moravam. Pedro Bala, ele se tornou líder do grupo, tinha características de líder nato, por isso ele assumiu a qualidade de líder. E os Capitães da Areia eram exatamente um grupo de jovens infratores que roubavam. Então, os meninos eles estavam conversando, planejando um roubo que eles iam fazer e quem ia comandar o roubo ia ser Pirulito e Sem Pernas. Pirulito, ele era um dos piores do bando, só que ele foi convertido pela fé através do padre José Pedro. Sem Pernas era o espião do grupo. Se infiltrava facilmente na casa dos ricos por ser um menino aleijado. Ele era coxo. Logo após, quando eles terminaram de planejar como ia ser o roubo, Pirulito foi pro seu canto, onde tinha um santuário, assim, que ele rezava lá, e Sem Pernas zombar dele, porque ele fazia isso para fugir do seu sofrimento, porque um tempo antes ele tinha sido preso por soldados bêbados que torturavam, batendo nele, fazendo correr em círculos dentro de uma sala. Gato era o elegante do grupo, menino bonito que se destacava nas noites da Bahia. Gato, ele sempre saía à noite e não era diferente nesse dia. Ele sempre saía para observar as moças da noite, mas ele gostava de uma especial, Dalva. Só que Dalva já tinha um amante. E uma certa noite, esse amante não apareceu. Então, Gato conheceu ela e ele começou a aceitá-la ela começou a aceitá-la todas as noites. Volta Seca era o afilhado de Lampião. Volta Seca é a representação do cangaço na obra de Jorge Amado, Capitães da Areia. Querido de Deus, ele dava aula de capoeira e todo mundo gostava dele no grupo. O Carrossel de Miozinho França volta à Bahia depois de um tempo fora, porque ele havia viajado por todo o Nordeste. Quando volta, ele oferece emprego a Sem Pernas e Volta Seca. Sem Pernas é contratado para operar nas máquinas do carrossel. Já Volta Seca, ele se veste de cangaceiro e fica fazendo barulhos de animais para chamar a atenção das pessoas. João de Adão fala para Pedro Bala quem é seu pai. Loiro, um grevista que morreu lutando pelo que acreditava. O padre José Pedro consegue eliminar a cadeira de tiro de Capitães da Areia e a sua maior vitória era Pirulito, que apresentando a religião para ele conseguiu tornar um menino melhor. Os Capitães da Areia enviaram Sem Pernas para conseguir entrar numa casa onde morava um casal de idosos.
E Sem Pernas, ao entrar, ele conhece Dona Esther. E ela acha ele muito parecido com seu filho que tinha morrido. E ela lhe oferece comida e depois, porque ele queria planejar um assalto na casa. E depois ele sai da casa e conta tudo para os capitães da areia que tinha lá e como invadir. Só que ele fica com muita pena porque ele gostava da Dona Esther. Os capitães da areia vão e invadem a casa com sucesso. Ocorreu uma grande epidemia de varíola na cidade e 2 capitães da areia acabam sendo infectados. Almiro acaba morrendo e Boa Vida sai e volta vivo. Depois, os capitães da areia estão sentados conversando num bar e aí eles ouvem as conversas dos homens mais velhos falando sobre como a vida está difícil e que nada pode piorar, mas os capitães da areia continuam com sua fé e acreditam que tudo vai acontecer. Dora era uma menina de 13 anos, órfã de pai e mãe. Ela sai às ruas da Bahia sozinha com seu irmão Zé Fuinha. Encontram o João Grande e professor numa praça e eles oferecem abrigo para ela. Chegando no Trapiche, os meninos queriam abusar dela, João Grande não deixou. Pedro Bala, depois de um tempo, se convenceu que a menina poderia ficar no Trapiche. Com o passar do tempo, Dora se entrosou com os meninos e foi muito considerada por eles. E certo dia, as pessoas armaram um roubo na casa do Alcibiades e eles foram presos. Pedro Bala consegue distrair o investigador para os outros fugirem e fica ele e Dora. Ele é mandado no reformatório, fica sendo torturado lá por 8 dias e Dora é mandada por orfanato. Ele consegue fugir do reformatório e vai em busca de Dora. Ele resgata o orfanato, mas ela está muito doente. Na noite em que eles chegaram, eles têm uma noite de amor e ela morre logo em seguida. Depois da morte da Dora, o professor não via mais sentido continuar com os capitães da areia e foi estudar arte no Rio de Janeiro. E os capitães da areia depois viram as notícias que o professor estava fazendo muito sucesso por lá. Padre José Pedro conseguiu uma paróquia no Nordeste e ele foi para lá, mas antes de ir deixou um lugar para Pirulito como frade na igreja. Depois de assaltar uma mulher, Sem Pernas foge e é encurralado pela polícia e ele acaba se jogando de um precipício e morre. Gato vai embora com Dalva e acaba sendo procurado pela polícia. Pedro Bala se envolve com um movimento grevista, levando os capitães de areia para ajudá-los. Nesse meio tempo, João Grande vira marinheiro e Pedro Bala acaba virando grevista como seu pai e mãe. Volta seca, ele vai embora e se encontra o bando de Lampião, se junta ao bando, comete assassinatos. Comete vários assassinatos e acaba sendo preso. Pedro Bala é preso e quando foge, as casas abrem as portas para Pedro Bala, porque a revolução é uma pátria, é uma família. O tempo cronológico é o tempo objetivo, medido a partir de minutos, horas, dias, meses e anos. Segue o exemplo. É aqui também que mora o chefe dos capitães da areia, Pedro Bala. Desde cedo foi chamado assim, desde seus 5 anos. Hoje tem 15. Há 10 anos que vagabundeia pelas ruas da Bahia. O tempo psicológico é o tempo que corresponde às lembranças e recordações presentes na narrativa. Agora eu vou falar um exemplo do tempo psicológico, que é a fala do Zé Fuinha. Quando terminaram, o preto bateu as mãos uma na outra e falou: "Teu irmão disse que a mãe de você morreu de bexiga. Papai também. Lá também morreu um. Teu pai? Não, foi Almiro, um do grupo." Em Capitães de Areia, o contexto histórico e social está diretamente relacionado com o período histórico da época. Após a Primeira Grande Guerra, o mundo começou a entrar em divergência de pensamentos, criando partidos autoritários e revolucionários. No Brasil, a situação não era diferente. Com o fim da política café com leite e a deposição de Washington Luiz, a início da Era Vargas, tendências revolucionárias, comunistas e fascistas começaram a se alastrar pela mente dos brasileiros.
O comunismo se mostrou claro na obra. A busca frequente pela igualdade por todos estava escancarada no decorrer da produção, pois sempre os ricos eram culpados pelas condições que as crianças viviam. Quando o romance foi publicado, em 1937, autoridades baianas queimaram exemplares em praça pública. O episódio dá o tom do clima político da época com o início da ditadura getulista do Estado Novo. A repressão começava a mostrar suas garras. A obra de Jorge Amado traz um cenário onde um grupo de menores abandonados compartilham de uma mesma realidade, trazendo a pobreza, a vida insalubre, uma vaga revolta contra o mundo hostil em que vivem, a liberdade das ruas, a lealdade grupal e mesmo com a maturidade precoce que eles têm, eles deixam vestígios de uma infantilidade e também de uma falta de uma mãe. Essa realidade não encontramos apenas em obras de ficção, encontramos em todos os lugares onde passamos, mas muitas vezes não percebemos, não notamos, e só vamos perceber quando essa realidade acontecer na nossa casa, na nossa vida, na nossa estrutura familiar. A cada dia que passa, mais menores são abandonados, mais vidas são marginalizadas e as suas perspectivas, elas são zeradas. Assim, esses menores, eles veem a desigualdade do mundo em que vivem e vão buscar uma fuga. E essa fuga, em sua maioria, ela é feita de forma errada. Assim, os índices menores de infratores só aumentam, chegando às vezes os índices menores apreendidos serem 2 vezes maiores que os números de adultos presos. Mas, mesmo com todos esses problemas, mesmo com toda essa maturidade, lá na essência daquele menor vai sempre existir uma criança. Ela só se perde com essa fuga, com essa realidade, com essa maturidade que ele adquire, mas sempre vai ter a criança dentro dele. Essa criança, dentro dos menores infratores, a gente pode perceber no livro Os Capitães da Areia, no capítulo As Luzes do Carrossel. O Sem Pernas convidou a todos para irem ver o carrossel na outra noite quando acabariam de armar e saiu para encontrarem Euzinho e França. Naquele momento, todos os corações que pulsavam no trapiche sentiram uma suprema inveja de Sem Pernas. Até mesmo Pirulito, que tinha 4 santos nas suas paredes, e até mesmo João Grande, que naquela noite iria ao candomblé de Procópio em Matutu. Até mesmo o professor que lia livros e quem sabe até Pedro Bala, que nunca tinha tido inveja de ninguém, pois era chefe de todos. A empolgação e diversão dos meninos com o carrossel ficou muito nítida. Até mesmo Sem Pernas e Volta Seca, que eram os mais durões, os mais revoltados do bando, foram exatamente os que se mostraram mais felizes com aquela brincadeira. E a música Capitães da Areia, de Luiz Beleza, poetiza essa passagem, dizendo: Eram apenas meninos, não havia intenção ruim. Talvez nem fossem distintos, foi o destino que os deixou assim. Pobreza, destreza, nobreza, tal qual início, meio e fim. Não era luxo nem vaidade, apenas circunstâncias ruins. A quem sonha, basta a simplicidade das belas luzes de um carrossel. Para que não haja mais infelicidade, eles acharam um caminho para o céu. Sob a bela luz da lua, eles dormem sem paixão. Pobres coitados meninos de rua são assolados pela rejeição, com origens distintas e um desejo em comum. Que queriam era felicidade, mas suas vidas os tornaram só um. Plantando ódio pela desigualdade, eram apenas meninos. Não havia intenção ruim, talvez nem fossem distintos.
que não é fácil acordar do pesadelo da